Olá, pessoal! Seguindo então com a nossa conversa a respeito de toda essa temática de procrastinação e de como o TDAH afeta a nossa vida, a gente está aqui para o nosso segundo dia, para o nosso segundo encontro. E antes de mais nada, Douglas, conta para a gente um pouquinho sobre o que para você é procrastinação, porque obviamente que a gente tem aí um conceito, obviamente que esse conceito ele é amplamente estabelecido, mas existe aquilo que o indivíduo vê em um dicionário, existe aquilo que o indivíduo sente. Então, conta um pouquinho para a gente sobre como é essa questão da procrastinação para você. Exato. Aquilo que o dicionário diz é deixar para depois, né? Sempre jogar para frente, sempre postergar alguma coisa que deve ser feita. Mas para quem tem o TDAH, isso funciona de forma diferente. Eu entendo. Porque não é simplesmente deixar para depois algo. É realmente, assim, pela minha vivência, é não fazer aquilo que não vai te trazer um bem-estar. Esse é o resumo. Porque se aquela atividade não te dá alguma recompensa, ela não te traz nenhum sentimento de bem-estar, não faz sentido, não tem a real necessidade. Às vezes, ela não tem a necessidade para você, mas é uma atividade necessária. Tá? Mas acaba que o TDAH ele tira, entre aspas, esse grau de necessidade necessário para aquela tarefa. Então acaba que você não vê a mesma prioridade, não te traz a satisfação e você deixa essa tarefa para depois. E pensando um pouco nessa questão e olhando como isso funciona para nós com TDAH, todas as pessoas elas têm uma noção clara em relação àquilo que elas gostam e em relação àquilo que elas não gostam. Qual a diferença então? Eu acho que é a parte da troca. Não sei se eu posso colocar assim, mas uma troca de sensação. Aí a gente volta de novo no bem-estar. Eu acho que o ponto-chave é realmente a compensação. Como a gente disse nas nossas conversas, no nosso bate-papo anterior, o TDAH ele busca estímulos. A pessoa com o TDAH ela necessita de estímulos para que ela consiga executar a tarefa. Outras pessoas, as pessoas que não sofrem desse transtorno, ela pode muito bem executar uma tarefa sem estar muito afim, mas aquilo não vai afetá-la como nos afeta. É algo como se te doesse na pele, sabe? Você fazer algo que não vai te dar uma boa sensação. Por exemplo, algo que eu preciso, que a gente sempre está na luta ali, tentando treinar a nossa cabeça, tentando treinar o nosso cérebro para funcionar dessa forma, é a parte de imprevistos. Muitas das vezes, eu não consigo lidar bem com imprevistos. A minha esposa, ela é muito boa nisso. Às vezes, um sábado que eu tô ali descansando, ou um domingo que eu tô tranquilo, que eu quero ficar mais quieto, mais no ócio, né, que a gente diz lá para descanso, ela, vamos no supermercado? Mas, nossa, hoje é um domingo de tarde, eu não queria sair de casa. Não, vamos lá, rapidinho. E isso gera alguns atritos, porque não é o que foi combinado, o que foi acordado, não era algo que eu estava esperando fazer. Então, o imprevisto não vai me trazer um estímulo, não era algo que eu estava esperando. Então, o imprevisto ele tende a afetar mais o nosso dia a dia. Mas voltando ao cerne da questão, né? Eu acho que o estímulo é o que traz a diferença de uma pessoa sem com uma pessoa com um transtorno. E trazendo isso, eu acho que é bastante interessante, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de mudança. E eu acho que as pessoas com TDAH, elas gostam de mudança em função da novidade. Perfeito. Então, essa é uma coisa que, quando eu descobri o TDAH, eu fiquei um pouco confuso, mas depois eu entendi. A gente gosta da mudança, sim, desde que seja uma mudança que nos interessa. Exatamente. Então, uma Esse é o ponto. mudança que, no final das contas, acaba deixando a gente refém de uma situação que a gente não esperava, a gente se sente mal e provavelmente a gente se sente até pior do que as pessoas neurotípicas. Um adendo sobre isso que você falou, isso é latente no meu cotidiano, no meu dia a dia, pela minha área profissional. A área de TI é uma área em constante crescimento, em constante desenvolvimento, em constante novidade. E isso
querendo ou não, te faz viver um desafio quase que diário. Isso é muito nítido, porque são desafios todos os dias, e isso traz um certo conforto, porque isso te traz aquela novidade diária que é onde te dá o gás para você conseguir todo dia ali desempenhar bem, focar bem em todas as suas atividades. Qual o seu sentimento no momento que você não leva o lixo para fora? O primeiro é de tristeza. Pois é, só que aí tem um ponto importante. Depois que você não levou, você sente tristeza. A pessoa com TDAH, provavelmente você vai concordar comigo, não existe sentimento porque o cérebro simplesmente não te deixa lembrar que aquilo existe. Exato, exato. A tristeza é por desapontar a minha esposa, que é a que está comigo todos os dias, né? Mas realmente isso é algo bem, assim, é muito difícil de responder, porque não é algo que na hora você vá se lembrar, não é uma coisa que te passa pela cabeça. O que me entristece é o fato de eu ter esquecido novamente e o fato de eu ter desapontado a pessoa que está comigo. Mas, assim, para mim é algo bem já adaptado, porque eu já entendo a minha condição. A minha condição é essa. Então, acaba que a gente se adapta. E se a pessoa que está no nosso lado não se adaptar também, de certa maneira, até um certo nível, ela vai continuar também se frustrando e não entendendo como funciona, como a roda gira, né? Isso é uma coisa que é bastante interessante. Quando eu comecei a tomar o Concerta, primeiro dia que eu tomei o Concerta, eu tomei. No final da manhã, eu saí rodando pela casa inteira e organizando a casa inteira. Uma coisa que, assim, a organização simplesmente nunca me incomodou. Não fazia diferença para mim, não me incomoda. Uma coisa tá fora do lugar. Obviamente, se tiver uma zona completa, me incomoda. Mas algumas coisinhas aqui e ali não faz diferença. É algo que simplesmente não chama a minha atenção. Eu acho que muito da procrastinação vai também nessa toada. Não é uma coisa que a gente deliberadamente olha, pensa assim: ah, será que eu vou fazer ou será que eu não vou fazer? O nosso cérebro simplesmente já pagou. Então, se a gente quer manter uma boa rotina de trabalho, uma boa rotina em casa, a gente precisa de manter uma agenda, manter um cronograma, manter um Trello, tudo organizadinho, com um hábito muito azeitado para as coisas não furarem, porque se a gente confiar na memória, a gente não vai lembrar. Exato, exato. E isso é até uma artimanha que a gente usa, né? Eu, por exemplo, eu desenvolvi o hábito de anotar. Hoje eu tenho um bloco de notas no trabalho, tenho as minhas anotações aqui em casa. Aqui a minha esposa, ela utiliza em casa também. Muito porque eu necessitei lá no passado de usar, aí eu parei um pouco de fazer aqui, aí eu utilizo mais eletrônica agora e ela pegou para ela a utilização aqui do quadro, tá vendo? Mas é sempre a gente tentando mitigar aquilo que está nos causando uma dor. Então a gente sempre tem as artimanhas ali para tentar resolver isso. Sim, e é uma coisa engraçada, né? Porque no final das contas a gente vai criando essas mecânicas para lidar com as questões, principalmente a gente que não é diagnosticado tão cedo, e as coisas vão fluindo, e a gente vai trabalhando, e a gente vai se desenvolvendo. Daí talvez algumas pessoas elas parem e pensem, tá, mas se vocês melhoraram tanto, por que vocês vão utilizar a medicação? E a resposta é bastante simples, tá? Porque no final das contas, não usar a medicação implica em maior esforço para o resto da vida. E vai Exatamente. continuar sendo o maior esforço para o resto da vida, porque assim, o cérebro, a medicação ela não corrige o receptor de dopamina, ela facilita que a dopamina seja recebida. É diferente. Exato. Então, Douglas, voltando aqui, você comentou sobre a questão de você se sentir mal por frustrar a sua esposa, e eu acho que, assim, me identifico 100% com essa declaração. Para mim, de forma alguma, isso foi o fim do mundo, de forma alguma deixar de fazer alguma coisa é o fim do mundo, mas quando a gente frustra o outro, é algo que a gente prefere não fazer, especialmente porque no final das contas a gente normalmente vive uma vida que a gente muitas vezes frustra os outros porque a gente tem as nossas limitações. Considerando isso, como você foi construindo a sua vida para que ela se tornasse um pouco mais bem estruturada e para que você conseguisse lidar com essas questões todas do TDAH? É uma construção de longa data, né, Cris? Então, assim, começou lá na infância, igual a gente conversou anteriormente.
E nesse período foi desenvolvido práticas na minha vida. Eu fui desenvolvendo alguns mecanismos para mitigar isso.